pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu tenho esse canal aqui para a gente falar sobre direito condominial e direito imobiliário. E hoje eu trago um assunto que eu acho que é de muito interesse para milhões de brasileiros aí, sobre reajuste de aluguel. Gente, na verdade mesmo, na legislação, a gente não tem um índice obrigatório para reajuste do aluguel. Então, assim, o que aconteceu? A prática, o costume, no mercado imobiliário nos fez chegar ao IGPM, que é aquele índice que coloca-se lá no contrato de aluguel e que uma vez ao ano ou estipulado ao prazo é feito um reajuste baseado nesse índice. Mas aí o que aconteceu, gente? Historicamente, as pessoas aderiram a esse índice por comportar dentro do orçamento das pessoas. Só que de um ano e meio para cá, principalmente com a pandemia, esse índice ficou assim alarmante. Então chamou a atenção das pessoas e aí começam a ter aqueles atritos entre inquilino e proprietário. Então eu estou aqui hoje para a gente poder trazer argumentos para fazer uma boa negociação entre o inquilino e o proprietário. Mas então, vamos partir do princípio, o que é o IGPM? Esse é um índice medido pela Fundação Getúlio Vargas, que leva em consideração, na verdade, outros 3 índices. E aí é feita uma média aritmética para chegar a esse valor. Olha, usa-se o INCC, que é o Índice de Custo da Construção Civil. Então, veja bem, quando sobe o cimento, o aço, o minério de ferro, eleva esse índice. O IPA, que é o índice de preço do agronegócio, então assim, ele pega o acumulado da estiagem, por exemplo, com o aumento do milho, da soja, do café, então é feita uma avaliação desse índice. E por fim, o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, e assim, combustível, energia elétrica, serviço, mão de obra, enfim, tudo que chega para o consumidor com aumento é embutido nesse índice, principalmente o dólar, quando tem um aumento. Então, assim, qual é o cenário de hoje com a pandemia? Para o inquilino, houve uma redução de salário, óbvio, quando não teve a perda do emprego, e uma diminuição do seu poder econômico. E assim, por outro lado, um aumento do valor do aluguel baseado no IGPM. Eu fiz aqui umas contas para a gente poder entender que é com conta que a gente entende, não é verdade? Olha só, o aluguel, vamos supor, hipotético, de R$1.000, com vencimento agora em agosto de 2021, usando o IGPM, que foi de 31,13%, o acumulado do ano. Então a gente pega 1.000 vezes 31,13%, daria um aumento de R$321,13. Aí eu peguei o mesmo aluguel um ano atrás, em agosto de 2020. O valor do IGPM foi de 13,2%, ou seja, o mesmo aluguel daria um aumento de R$130. Em agosto de 2019, olha só a diferença, o IGPM foi de 4,96%, um aumento de R$49,60. Eu fiz essa conta só para a gente entender. Isso já usando o IGPM. Mas vamos substituir esse índice pelo IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Esse índice é bem melhor para o inquilino, então eu fiz a conta só para a gente entender. Agosto de 2021, quanto foi o IPCA? 9,68 acumulado. Então, 1.000 vezes 9,68 daria um aumento de aluguel de R$ 96,80. Em agosto de 2020, o índice foi de 2,43. O aumento do aluguel seria de R$ 24,00. E lá em agosto de 2019, foi 3,43. Daria um aumento de R$ 34,00. Ou seja, você está vendo a escala, como foi alta, realmente esse índice abusou aqui, da nossa paciência, do nosso poder aquisitivo. Então, assim, o que aconteceu? O inquilino realmente, para ele, é melhor que o índice seja o IPCA. Mas será que para o proprietário é? Claro que não. Então a gente precisa fazer um diálogo, uma negociação.
E assim, no âmbito jurídico, né, quando chega uma pessoa com esse problema aqui, a gente tem que pensar numa cláusula de reajuste de aluguel, fazer uma análise substancial disso, né, que consiste em quê? Em fazer um equilíbrio dessa relação contratual entre o inquilino e o proprietário. Realmente, nessa balança, como a gente costuma dizer, né, não pode ter uma desvantagem para uma em detrimento da outra. E neste caso, com o IGPM, teve um desequilíbrio muito grande para o inquilino e um excessivo valorização para o locador. Então, é um momento, a gente tem realmente um problema que é ser resolvido. Na verdade, o inquilino tem dois problemas. Que ele não tem como pagar um valor tão excessivo, porque ele não teve esse aumento no seu poder aquisitivo. E por outro lado, se ele rescindiu o contrato antecipadamente, ele paga aquela multa contratual, lembra? A cláusula de rescisão antecipada. Então ele está numa sinuca de bico. Bom, então aqui eu vou enumerar algumas soluções jurídicas para a gente poder argumentar junto com esse proprietário para a gente poder chegar a um denominador comum. A primeira solução jurídica que eu coloco aqui é a teoria da imprevisão. Essa é uma teoria de flexibilização. É como se fosse uma onda, sabe? Ela não é engessada. E aí você demonstra, né, para o proprietário, para o imobiliário, que houve um desequilíbrio muito grande contratualmente. Mas demonstra como, gente? Com documentos. Aí você vai ter que levar o seu conta-cheque, a sua planilha, os seus gastos para mostrar que você realmente não tem condição de pagar aquele valor excessivo. Nós temos na Lei do Inquilinato, que é 8.245, um artigo, que é o artigo 18, que já prevê uma alteração, uma modificação na cláusula do reajuste. Então, o que a gente faria aqui? Apenas um aditamento, um adendo a esse contrato, estipulando um outro índice de reajuste por um ano, por exemplo, para a gente poder estabilizar essa relação. A lei nos permite fazer isso. E outra coisa, gente, o valor do aluguel, ele está muito relacionado ao valor do imóvel. Então, se você tem um valor de, por exemplo, 500 mil reais um apartamento e há um ano atrás você alugou por R$1.000, esse valor não aumentou para você justificar um valor excessivo desse aumento. Então, a gente também faz essa conta. Gente, e é tudo assim, um bom senso, né? Uma negociação amigável que tem que ser demonstrada de ambas as partes toda essa desvantagem aí. A sugestão que a gente dá é para fazer essa negociação realmente que use o IPCA, porque é um valor mais acessível. Nem que a gente coloque o IPCA mais alguma porcentagem, 2%, por exemplo, para o proprietário não ficar tanto em desvantagem. Por quê? Gente, caso a gente não consiga fazer essa negociação amigável, a gente vai ter que ir para o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, o juiz ele leva muito em consideração o valor do mercado, né, do imóvel semelhante naquela negociação, naquela localidade ali, né, ele vai ter que analisar as condições financeiras, né, do inquilino que mudou, então novamente ele vai ter que comprovar toda essa alteração do seu poder econômico, né, e assim, é um processo demorado, caro e que muita chance de perder um para o outro. Então assim, de repente não é o momento para ir para o judiciário, até porque o judiciário está dando muito, favorecendo muito o inquilino, porque sabe que é nessa relação aí a parte mais fraca, né, gente? Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas vamos aqui fazer um check-up de todos os argumentos. Bom, fazer uma avaliação do aluguel, né, nas localidades, nos vizinhos, para a gente comprovar que realmente existe uma disparidade entre um ou outro. A gente tem que comprovar a condição atual do inquilino, a sua diminuição do seu poder econômico. A gente tem que conversar com o proprietário imobiliário, da imobiliária, né, a possibilidade, de repente, de antecipar o valor. Por exemplo, de repente o aluguel era dia 20, quem sabe trocar para o dia 5, antecipar, né? Você tem que demonstrar que você é um bom pagador, o histórico também é importante. Se você foi um bom pagador até agora, é muito difícil do proprietário não manter, né, essa redução. A gente sugere, né, o IPCA como um índice básico
pelo menos por um ano, até a gente ver como é que chega essa estabilização. E, gente, pelo amor de Deus, todo aditamento, todo adendo tem que ser escrito. De boca, isso não existe, tá bom? Olha, a gente tem que demonstrar que existe no mercado hoje vários imóveis desocupados, e aí com isso o proprietário ele vai ter que pagar o IPTU, o condomínio. Será que não era hora de rever? Isso é um outro nível de argumentação. E a gente sabe, né, que tá ruim para todo mundo, tanto para o locador como para o locatário. Então, de repente, um ponto para se chegar à conclusão aí é, de repente, colocar o IPCA e mais alguma coisa, uma porcentagem, 2 a 3%. Talvez nessa flexibilização os dois conseguem chegar a um denominador comum. Lembrando, gente, que o diálogo é, sem dúvida, a melhor solução. O bom senso, a razoabilidade, a boa-fé, e a gente consegue fazer aqui uma excelente negociação. Gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu fico por aqui. Não esquece de dar aqui o seu like, se inscrever no canal, porque toda semana eu trago os assuntos palpitantes aqui do nosso direito imobiliário, ok? Gente, fico por aqui. Até o próximo vídeo.